O valor da pensão alimentícia geralmente é motivo de dúvidas e até de brigas entre casais que se divorciam. Por isso, nós convidamos o advogado Nemésio Vasconcelos para falar sobre esse assunto. Doutor, seja bem-vindo à ABTV mais uma vez. Para a gente começar, quem é que tem direito à pensão? Boa tarde, Marcela. Boa Boa tarde. tarde, Anderson. A pensão alimentícia ela é devida aos filhos, no caso de separação, ou ao ex-cônjuge, homem ou mulher. Existe um prazo determinado para pagamento de pensão? Até que idade os filhos têm direito a receber? Inicialmente, há de se ressaltar que os filhos têm direito a receber até atingir a maioridade. Alguns casos podem se estender, tendo em vista que eles podem cursar a universidade, por exemplo, aí estende até os 24 anos. No caso do ex-companheiro ou ex-companheira, se não trabalhar, provando a necessidade, de acordo com os binômios, necessidade e possibilidade, terão direito. Pode-se fixar também um prazo determinado através de sentença. Doutor, e em caso de separação, quais são os casos que o marido tem que pagar a pensão à ex-esposa? A ex-esposa, sempre que ela não trabalhar e que ela provar que dependia economicamente dele. Como eu disse anteriormente, pode-se também fixar um prazo de 6 meses, por exemplo. E então, logo em seguida, se extingue a obrigação dele em relação a ela. E a ex-esposa pode pagar pensão ao ex-marido? Excepcionalmente, hoje, tendo em vista que os direitos e garantias estão estendendo as mesmas obrigações, tanto para homem quanto para mulher, se no caso o marido ficou com a guarda do menor, do filho, ela tem a obrigação sim de prestar alimentos ao menor. Ao cônjuge, se ele não trabalhar e se ele dependia economicamente dela. E como é calculado o valor dessa pensão? Calculado, se faz um levantamento das despesas, escola, alimentação, moradia, vestuário, e vai ver, cada um tem sua contrapartida. A obrigação é do casal, especificamente. Então, leva-se em consideração o poder aquisitivo, se estuda, se paga plano de saúde. Bom, Nemésio, vamos agora a uma dúvida de um nosso telespectador. Ele diz o seguinte: eu pago uma pensão de 30% do meu salário. Gostaria de saber se ela também tem direito a férias e 13º. Pronto. Esse caso é bem corriqueiro no dia a dia. Se fixou na sentença a obrigação de pagar alimentos em relação a 13º, férias e até rescisão de trabalho, ele tem esse desconto sofrido ou na fonte ou para a obrigação dele pagar diretamente a ela. Nós temos uma outra dúvida aqui de um telespectador. Ele diz que a ex dele tem 16 anos, portanto de menor, e eles tiveram um filho de 4 meses. Ele tem que pagar a pensão apenas para o filho ou, nesse caso, para os dois? Para o filho, obrigatoriamente. Para ela, se ela não trabalhava, se ela dependia economicamente dele, ele vai ter a obrigação, sim. O fato de ser menor não diferencia? Não diferencia. Até porque quando ela casa, há a emancipação. Então, ela já passa a ser de maior, civilmente falando. Como se calcula o valor da pensão caso o pai ou a mãe não tenham um emprego fixo? Se não tem emprego fixo, não quer dizer que ele vai se eximir da obrigação. Ele necessariamente tem que pagar a pensão. Então, vai levar em consideração o mínimo possível, né? O mínimo das necessidades da manutenção do menor. Além da pensão alimentícia, a mãe pode requerer algum outro tipo de pensão, por exemplo, para pagar a escola? Como é que ela faz para comprovar esses gastos? No caso, quando ela pede a pensão, se engloba alimentos, escola, saúde, moradia, aluguel, transporte. Então, se faz um levantamento das despesas, essas despesas devem ser comprovadas, provar o poder aquisitivo de quem vai pagar e a necessidade dela que está requerendo. Sem esquecer que ela tem a contrapartida dela também nessa obrigação. Quando a mãe casa novamente, o pai pode pedir a revisão da pensão ou não? Pode sim. Se a pensão ficou fixada também em relação a ela, ele pode inclusive pedir a exoneração da pensão. Em relação ao filho dele, ele mantém essa obrigação até atingir a maioridade. E a prisão, por não pagar, isso faz com que o débito seja quitado ou não? De jeito e maneira. Muitas vezes há esse entendimento no dia a dia. Ele pode ficar preso, inclusive, até por 60 dias. E só então ele é solto, mas a obrigação continua e se ele der nova causa, ele pode ser preso novamente. Ok, Nemésio, muito obrigada pelas informações. Eu aqui agradeço. Boa tarde. Boa tarde.